Estávamos presos nas trevas, caminhando rumo à perdição. Pelas sendas hardis como algemas, prosseguíamos na escuridão. Nada em nós poderia salvar-nos, todo esforço seria em vão. Só o Pai poderia levar-nos e o fez, deu-nos o seu perdão. Ele nos libertou do império das trevas, onde nos livrar. Oh, Jesus pode nos libertar. Ele nos libertou, Ele nos libertou. Ao seu reino fugente, reino de amor, o Jesus nos transportou. Das algemas libertos agora, no seu reino Jesus nos conduz. O caminho errante de outrora, esqueçamos vivendo na luz. O pecado já não nos governa, Já não há
Andai, pois, em Cristo, não vacileis, caminho é certo, não encontrareis. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo o Senhor podereis permanecer. Jesus dá firmeza, sustentação. Firmai-vos em Cristo, qual plantas no chão, e nele arraigai-vos, frutificai. Firmados, supridos, crescei, avançai. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo o Senhor podereis permanecer. Pedra angular, nele edificados deveis sim estar, na fé confirmados, graças em lei, e nisso crescendo, assim pois vivei. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo o Senhor podereis permanecer. Jesus irá pra sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou, em breve voltará, nos levará pra si. Aguardo o dia em que Jesus virá arrebatar os que são seus. Soará e descerá dos céus, ressurgirão os mortos em Cristo, e se unirão a eles os vivos, entre nuvens ao encontro do Senhor, nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos corpos ficarão de glória revestidos pela eterna luz, os salvos estarão. No céu não haverá pecado, mal, escuridão, tristeza ou dor.
nos ares, e com ele estaremos para sempre com Jesus, para sempre com Jesus, com Jesus. Muito bem, uma boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Peço que me perdoem pelo pequeno atraso de hoje, algumas coisas acabaram se sucedendo e como são equipamentos eletrônicos, deve tudo ser testado, às vezes funciona, às vezes não funciona, então por esse motivo nós acabamos atrasando um pouco, mas por isso eu peço que vocês me perdoem. Salmo 46, versículo 1 vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe a sua palavra. Vamos, nesse momento, falar com o nosso Deus em oração. Quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos. Oremos então. Pai querido, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelo tempo em estar com os irmãos, mesmo que de maneira virtual. Sabemos que brevemente, ó Deus, estaremos todos juntos e cremos isso pela fé. Esperamos, ó Deus, que possamos, logo na sexta-feira, voltar à bandeira vermelha e assim estarmos juntos com os irmãos nos cultos. Tu sabes, ó Deus, como é preciosa a comunhão dos crentes. Agradecemos já pelo culto pela manhã que tivemos, bem como o batismo. E nesse momento nós queremos rogar ao Senhor que, através do Santo Espírito, a Tua palavra fale aos nossos corações. Que o Senhor use os hinos e também a pregação da Tua palavra através do Seu servo, para que possamos então ouvir a Tua voz. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, vamos então para o nosso versículo do ano. Vamos falar então Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos lá? Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Deus abençoe sua palavra. Vamos começar então, meus queridos, cantando do Inário para Culto Cristão, HCC, número 435, Não Sou Meu. Eu não me lembro se nós já cantamos aqui na igreja, mas eu conheço esse hino há muito tempo. E temos o privilégio, então, de podermos cantá-lo esta noite. Espero que vocês conheçam. Se não o conhecem, conhecerão agora. Então, vamos lá? 435, Não Sou Meu. Bom, eu vou tentar de novo porque não saiu para vocês. Só
um segundinho, que agora eu creio que vai. Vamos tentar de novo então, 435 do HCC, Não Sou Meu. Muito bem, meus queridos. Eu não estou conseguindo visualizar os comentários do Facebook. Não sei porque não está aparecendo para mim. Então, se porventura tiver algum problema, eu infelizmente não conseguirei ver. Aí, de alguma forma, talvez você pode me mandar pelo WhatsApp se tiver alguma situação. Não prometerei que vou conseguir ver no momento, mas de qualquer forma, espero que esteja tudo correndo bem aí com a nossa transmissão. Vamos então para o nosso próximo hino. É uma versão diferente do hino que nós temos no Voz de Melodia. Vamos cantar então do HCC ainda, Inário para Culto Cristão,
Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai. Então vamos cantar alegres, número 60 do HCC. Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai. Ok, meus queridos, vamos então para os nossos avisos. Vou dividir a tela aqui e nós poderemos então falar brevemente sobre os nossos avisos. Como vocês bem sabem, ainda os nossos cultos, ou pelo menos o nosso culto presencial, por enquanto será no domingo pela manhã. Caso haja uma mudança de bandeiras de bandeira preta para vermelha, então nós retornaremos com o nosso culto vespertino presencial. Mas, por enquanto, apenas o culto da manhã está sendo presencial. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Nas sextas-feiras, o governo atualiza as informações, então também atualizaremos as informações para todos vocês. Porém, como vocês bem sabem, temos as nossas transmissões regulares, uma vez que ainda não retornamos com todos os cultos presenciais. As transmissões seguem regulares às 9h da manhã, culto Escola Dominical. Faremos na semana que vem o culto e Escola Dominical, bem como também o culto vespertino, como estamos fazendo agora. Nosso culto de oração às 20 horas também nas quartas-feiras. Se não houver problema, nós começaremos no horário. Bom, eu quero novamente ficar aqui inteiro na sua câmera, porque quero falar acerca da promessa de fé para missões. Eu sei que talvez vai ficar um pouco difícil para vocês enxergarem aí, mas esta promessa de fé aqui, o papelzinho que todos nós preenchemos, é a promessa de fé que cada um de nós contribuímos para missões. Só que não é apenas uma contribuição financeira, mas é um compromisso de falar de Cristo, de orar pelos nossos missionários, bem como de contribuir. Então eu, no caso, tenho espaço para você colocar o seu nome. Com a ajuda de Deus, comprometo-me a obedecer o ID de Jesus, em Mateus 28, 18 a 20, evangelizando, orando pelos missionários e contribuindo de maneira voluntária com o valor X.
por mês como auxílio de projeto de missões à nossa igreja. Eu quero explicar para todos vocês o porquê que nós fazemos então desta forma. Quando nós fazemos a soma de todos os valores que forem então prometidos pelos irmãos, nós distribuímos para os nossos missionários, ou até mesmo, dependendo de como for, conseguimos adotar mais missionários. Até o ano passado nós tínhamos pouco mais de 18 missionários e projetos. Então, estamos presentes em Portugal, em Moçambique, no Chile, no Brasil, em vários lugares espalhados aí pelo mundo. Nossa igreja tem atuado auxiliando os missionários. Então, 100% do valor que é doado pelos irmãos para missões vai 100% para missões. Se porventura você não pode vir à igreja pegar este papelzinho aqui, você pode mandar mensagem para o irmão Jason, que é o nosso tesoureiro. Então, ele vai fazer a conta, só ele vai saber as pessoas e quanto vão doar. E aí, então, daqui 2 semanas nós falaremos o valor total e daqui 3 semanas faremos uma assembleia para decidir, então, acerca da nossa promessa de fé, ok? Se caso tiver alguma dúvida de como pode participar ou como fazer, entre em contato conosco pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp ou até mesmo aqui no Facebook. Só não coloque nos comentários porque às vezes fica um pouco mais complicado de lembrar de ler, mas pode mandar aí, seja pelo Messenger aqui no Facebook ou então no WhatsApp, ok? Vamos para o nosso último hino, um dos hinos mais, vamos dizer assim, preciosos do cantor cristão e do HCC e também do Voz de Melodia. Vamos cantar, meus irmãos, Sou Feliz, talvez o hino predileto de 9 entre 10 cristãos. Número 329, Sou Feliz com Jesus, meu Senhor. Como vocês bem sabem, uma ou outra frase pode ser um pouco diferente do que nós conhecemos no cantor cristão, mas não tem problema nenhum. Vamos cantar então 329, Sou Feliz com Jesus, meu Senhor.
Muito bem, meus queridos. Grande bênção é nós entoarmos louvores ao nosso Deus. E nesse momento quero convidar a todos vocês que peguem as suas Bíblias e vamos para o livro de Gálatas, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia então, Gálatas, capítulo 4. Nós leremos hoje versículos 8 até o versículo de número 20. Então pode pegar a sua Bíblia. Vamos ler juntos Gálatas, capítulo 8, versículos de 4 a 20. Daqui a pouco eu colocarei aí na sua tela para você anotar, se caso você quiser, as lições que aprenderemos acerca desse texto. Sabem que nós temos já há bastante tempo aprendido sobre o livro de Gálatas e hoje prosseguiremos então no capítulo de número 4. Leremos então versículos de 8 até o versículo de número 20. Então, por favor, acompanhem a leitura, Gálatas capítulo 4, versículo 8 até o versículo de número 20. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Deus abençoe sua palavra, meus queridos. Quero convidá-los mais uma vez a irmos a Deus em oração. Oremos então. Senhor nosso Deus, queremos novamente rogar que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, fale aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. E não só, ó Deus, devemos compreender, mas praticar. Devemos, ó Pai, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem dirigido os nossos corações. Sabemos que todas as dificuldades que aqueles Gálatas, anos passados, ou na verdade séculos passados, passaram, ainda existem na atualidade. Então é muito importante que nós cuidemos de nossa vida espiritual, possamos nos guardar incontaminados deste mundo, mas só faremos isso se nós guardarmos Tua palavra em nossos corações. Agradecemos, ó Deus, por esse tempo que podemos separar para adorar o Senhor. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, vou colocar então a tela do nosso estudo. E aí então, se caso vocês querem fazer anotações, vocês podem ficar à vontade. Nós temos estudado então nessas últimas semanas, bem como alguns meses do ano passado. Eu creio que nós começamos esse estudo de Gálatas em 2019. Eu estou apenas recolocando o meu celular aqui na transmissão, como eu já disse para vocês, gosto sempre de deixar, e às vezes eu não sei por que sai, mas enfim. Nós temos estudado bastante o livro de Gálatas e é sempre importante nós aprendermos a palavra de Deus. Porque eu li para vocês na versão revista e atualizada. Hoje em dia existem várias versões contemporâneas, ou seja, com uma linguagem mais atual. E
particularmente, tenho usado algumas delas em nossos estudos justamente para dar uma melhor compreensão. O maior problema, meus queridos, é que muitas vezes nós sofremos porque nós não compreendemos, não estudamos a palavra de Deus. Então nós já temos caminhado desde o versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas e nós já estamos no capítulo 4, versículos de 8 a 20. Já estamos então mais da metade, já passamos da metade do livro de Gálatas e temos falado bastante acerca da luta da lei contra a justificação pela fé. Eu quero fazer uma recapitulação breve com todos vocês acerca daquilo que nós falamos há 2 semanas atrás. Primeiramente, meus queridos, eu vou pegar aqui o meu tablet. Primeiramente, então, nós vimos que existiram alguns contrastes. E no capítulo 4, versículos de 1 a 3, foi falado sobre a condição do homem sob a lei. Nós não vamos ler agora, você pode ou ler na sua Bíblia, ou então, se quiser assistir esse estudo, pode voltar então aqui nos vídeos no Facebook, ou então no YouTube. Há 2 semanas atrás, no culto vespertino, nós tratamos sobre isso. Então, meus queridos, a condição do homem sob a lei, na verdade, acho que 3 semanas atrás. Então, a condição do homem sob a lei. O apóstolo Paulo está chamando a atenção desses irmãos acerca dos erros que eles estavam cometendo. No capítulo 3, ele falou bastante acerca da lei, acerca da justificação pela fé. Eles deveriam compreender que estavam errando. E agora Paulo vai usar alguns argumentos para poder novamente chamar a atenção deles. O que ele diz nos versículos de 1 a 3, e aqui eu só estou recapitulando, versículos de 1 a 3, ele deixa claro que antes de Cristo, nós éramos herdeiros, mas estávamos, de certa forma, presos por conta da nossa minoridade, ou seja, condição similar à escravidão. Lembre-se que eu expliquei para todos vocês que na antiguidade, principalmente os romanos que tinham condição, eles tinham escravos que cuidavam dos seus filhos, eram chamados de tutores. Então, mesmo esses filhos sendo herdeiros dos seus pais, por serem menores de idade, eles não poderiam herdar aquela herança, não poderiam tomar as decisões, eles estavam debaixo do ensino e da tutela, claro, daqueles tutores. Então, eles, mesmo herdeiros, eles estavam debaixo da responsabilidade de outra pessoa. Então, o que o apóstolo Paulo exemplifica é que nós, antes de aceitarmos Cristo como o nosso Salvador, e Deus sim sabia que nós faríamos uma decisão a Cristo, nós éramos já herdeiros, porém, estávamos debaixo da lei, ou seja, nós compreendíamos de alguma forma sobre a lei de Deus, porém, precisávamos compreender que a lei foi dada para que pudéssemos conhecer a Deus. Não para que ela pudesse salvar, porque a lei não salva, mas a lei foi dada para que pudéssemos conhecer a Deus. E eu já falei para todos vocês, seria muito bacana se vocês voltassem depois da pregação de hoje, volta lá para o livro de Êxodo, capítulo 20, você vai ler que o primeiro mandamento até o 4º mandamento vai tratar sobre o relacionamento do homem com Deus. Do 5º mandamento ao 10º mandamento vai tratar do relacionamento do homem com o seu próximo. Então, meus queridos, era e é a vontade de Deus que nós possamos o conhecer, e nós vamos tratar um pouco mais sobre essas questões ainda hoje. Mas Paulo estava dizendo para eles que, de certa forma, estavam debaixo da lei, sob a tutela da lei, então estávamos nessa condição de presos, de escravos. Porém, quando nós aceitamos Cristo como Salvador, e este é o contraste, o apóstolo Paulo vai falar sobre a condição do homem em Cristo. Versículos 4 e 5, ele fala que nós somos resgatados por Cristo. Resgatados do quê? De uma vida onde nós viveríamos, claro, em pecado, e o resultado dessa vida seria a separação eterna de Deus, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, morte não só física, mas também morte espiritual, a separação eterna de Deus, porque nós sabemos que Deus ele é santo e o pecado não entra, não habita em sua presença. Então é por isso que não existirá o universalismo, como muitas pessoas dizem, que lá no final, na consumação dos séculos, Deus vai perdoar todas as pessoas e todos vão ser salvos. Não, de maneira alguma.
palavra de Deus é clara e Deus sempre explicou isso, principalmente digo para vocês, alunos do Instituto que estão fazendo aula do Antigo Testamento, vocês sempre vão ver que Deus, ele corrige o pecado. Se essas questões do universalismo fossem verdade, Deus simplesmente deixaria todas as pessoas fazerem o que quiserem. Mas não, nós temos desde o livro de Gênesis o ensinamento de que se nós pecarmos contra Deus, nós nos afastaremos do Senhor. Então, meus queridos, nós fomos resgatados, fomos comprados por Cristo através do seu sacrifício, mas também é dito pelo apóstolo Paulo que nós fomos abençoados por sua vinda. E de que forma nós fomos abençoados por sua vinda? Nós já falamos sobre isso. Nós fazemos parte da família de Deus, aqueles que fizeram uma decisão a Cristo, lembre-se de João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem, a saber, aos que creem no seu nome. Então, somente aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, clamaram que Jesus pudesse justificá-los diante de Deus, têm o perdão dos seus pecados, têm a remissão dos seus pecados por meio de Cristo. E através disso nós fazemos parte da família de Deus. Também, meus queridos, ainda no capítulo 4, versículo 6, a primeira parte, é dito que nós recebemos o Espírito Santo. Bem como no versículo 6, a parte B, diz que nós temos intimidade com Deus, uma intimidade maravilhosa que nos dá o direito, o privilégio de chamar Deus de Pai. Abba, Pai. E finalmente, meus queridos, no versículo 7, nos é dito que nós somos herdeiros de Deus. Então, nós estamos recapitulando aquilo que nós falamos há 2 ou 3 semanas atrás, e agora o apóstolo Paulo ele vai continuar com os seus argumentos, só que algumas apelando para a repreensão e também apelando ao coração. Mas antes, meus queridos, a mensagem principal dos versículos que nós vamos estudar hoje é simplesmente a seguinte: retroceder à velha vida nunca, jamais deve ser uma opção ao verdadeiro cristão. Então, retroceder à velha vida nunca deve ser uma opção ao verdadeiro cristão. E vocês entenderão ao final dessa exposição o porquê isto é uma grande verdade que nós devemos aprender. Como digo para vocês, meus queridos, infelizmente existem vários evangelhos que são pregados hoje em dia, mesmo a palavra de Deus sendo uma só. Infelizmente, hoje nós temos homens que pregam a palavra de Deus para darem, de alguma forma, voz aos seus desejos, aos seus anseios. Não pensam na salvação das almas das pessoas, mas pensam nos seus bolsos, de forma que podem, então, enriquecer. Mas nós podemos compreender a Bíblia pela própria palavra de Deus. E aí, meus queridos irmãos, então, entrando nos versículos que nós lemos, nós começaremos então falando sobre a primeira parte. Nós vamos falar sobre a repreensão do apóstolo Paulo. E ainda ele vai fazer um contraste entre aquilo que nós éramos antes de Cristo e aquilo que nós somos hoje em Cristo. É por isso que nós não podemos retroceder. Então, nos versículos 8 a 11, nós veremos esse contraste. Nós acompanharemos cada versículo, colocarei aí na sua tela, nós leremos o versículo junto, porque colocarei algumas versões para dar uma melhor compreensão para todos vocês. Então, primeiramente, no versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas o seguinte: sem Cristo, nós éramos escravos de deuses que pretendiam ser deuses. E logo vocês vão compreender. Vamos ver aqui então, meus queridos, o versículo de número 8, vai aparecer aí na sua tela, vai nos dizer o seguinte: mas no passado, isso na versão Nova Almeida atualizada, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Olha, eu particularmente não sei qual era a sua religião antes de você fazer uma decisão a Cristo, ou até mesmo nem sei se você já fez uma decisão a Cristo, mas infelizmente nós vivemos num país onde a religião oficial do país
ela é regada à idolatria. Idolatria de, vamos dizer assim, de estátuas feitas de gesso, de pau, de pedra. Então, pessoas idolatram imagens, fazendo delas, de alguma forma, deuses. Isso com D minúsculo. Então, muitos de nós que fazíamos parte desta, vamos dizer assim, deste paganismo, éramos exatamente dessa forma que Paulo estava dizendo. Nós estávamos, então, de alguma forma, escravos, nós éramos escravos de deuses que pretendiam ser deuses, não na sua essência. Pessoas que hoje são chamadas de santos, não que eles no seu íntimo gostariam de ser adorados, pelo contrário. Mas se nós olharmos na época do apóstolo Paulo, o paganismo era gigante. Existiam os deuses gregos, romanos, tanto que eu já expliquei para vocês que o próprio imperador era glorificado pelos romanos como uma forma de divindade. Então sempre existiram, vamos dizer assim, deuses que queriam ser deuses. Mas de qualquer forma, meus irmãos, nós não devemos retroceder a esta vida. Olha o que diz John Stott. Ele vai dizer o seguinte: nossa escravidão era aos espíritos do mal devida à nossa ignorância de Deus. Então, muitos de nós que praticávamos tais atos fazíamos isso por ignorância. E por que nós não fazemos isso? Porque nós entendemos pela palavra de Deus que, primeiramente, isso é uma afronta contra a santidade de Deus. O próprio segundo mandamento deixa claro que não teremos, ou o terceiro mandamento diz, ou um dos mandamentos, agora me fugiu se é o primeiro, segundo, terceiro, não devemos ter deuses diante do nosso Deus. Então, ele diz, não tereis outros deuses diante de mim. A idolatria sempre foi, é e sempre será um pecado contra Deus. Meus queridos, veja comigo agora, nós vamos ler, mas antes de ler, eu destaco o seguinte: o paganismo tem os seus deuses, embora esses não são verdadeiros. Vamos ler juntos então Romanos capítulo 1, versículos 19 a 23. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, ou seja, entre os homens, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Continuando, ainda, meus queridos, versículo 21 vai dizer o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, em algumas partes do mundo, vocês vão ver pessoas que adoram, sim, essas imagens que têm exatamente essas características. Se você olhar sobre os deuses dos egípcios, antigamente, uns tinham cara de lobo, outros tinham várias características. Então, realmente, meus queridos, desde os primórdios, a idolatria é algo que está, infelizmente, inculcado no coração dos homens. Muitas vezes tiramos a glória de Deus para colocar sobre nós, sobre os nossos feitos, mas também tiramos a glória de Deus muitas vezes para colocar sobre coisas que foram criadas pelo homem. Você pode pensar o seguinte: tá, mas eu creio em Deus. Mas se você crê em Deus, você precisa crer na palavra de Deus. E se você crer na palavra de Deus, você precisa crer em Cristo. Porque desde o Antigo Testamento já era profetizado mais de 300 profecias. O Antigo Testamento fala sobre Jesus Cristo. Então não existe meio termo. Eu não posso crer em Deus e dizer que eu não creio em Cristo Jesus. Meus queridos, a idolatria
foi o mal do passado e ainda é o mal do presente. Não podemos tirar a glória de Deus. É exatamente por isso que nós não devemos retroceder à velha vida. Então, meus queridos, no versículo de número 9, o que nós podemos enxergar é que em Cristo nós somos conhecidos por Deus e estamos livres dos rudimentos do mundo. Eu já falei um pouco sobre os rudimentos do mundo na pregação passada sobre Gálatas, mas vamos ler o versículo de número 9? Me acompanhem a leitura, por favor. Vai dizer o seguinte, versículo de número 9. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? E aqui, meus queridos, nós temos uma questão importantíssima. Se você perguntar para, talvez, hoje em dia, nós já falamos que o ateísmo ele está na ordem de 12 a 15% em nosso país. Então vamos arredondar aqui, olha, 8 entre 10 pessoas dizem que acreditam em Deus. 8 entre 10 pessoas dizem que acreditam em Deus. Tiago vai dizer que até os demônios creem e tremem. Crer em Deus não é suficiente. Acreditar que Deus existe não é suficiente, porque como eu disse para vocês, uma pessoa que diz que crê em Deus, ela precisa crer na Bíblia. E se ela não crê na Bíblia, ela não crê em Deus, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Tudo aquilo que Deus quis revelar ao homem está na sua palavra. Algumas pessoas vão dizer assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Olha, é só você enxergar quantas coisas foram ditas na palavra de Deus que têm se cumprido, quantas profecias se cumpriram. Vocês que estão estudando o Antigo Testamento, quando nós chegarmos ali em Daniel, vocês vão ver, ou então nos profetas maiores e menores, vocês vão ver quantas profecias foram feitas, quantas foram cumpridas e ainda quantos se cumprirão. O que autentifica ou dá autenticidade à palavra de Deus não são somente as profecias, mas a nossa fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, meus queridos, o que nós precisamos entender é o seguinte, a fé em Cristo dos Gálatas veio através da palavra de Deus. Então, é importante entender isso. Romanos 10, 17 vai falar o seguinte, na verdade, eu acabei não colocando esse versículo, então eu vou tirar aqui, não é esse daqui, está errado. O versículo é o seguinte, que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Ou seja, nós teremos fé quando nós ouvirmos a pregação da palavra de Deus. É muito importante nós entendermos que sem a pregação, dificilmente alguém vai crer em Deus. É por isso que a palavra ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Também, meus queridos, é muito importante nós entendermos que nós só podemos amar a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Olha o que diz aqui em 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então aqui nós estamos falando acerca de como o próprio apóstolo Paulo disse, meus queridos, no versículo 9, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, vocês são conhecidos de Deus. Lembre-se que eu disse na nossa recapitulação que hoje nós temos o privilégio de chamar Deus de nosso Pai, ou seja, fazemos parte da família de Deus. Certa vez, eu exemplifiquei de uma forma seguinte, todos nós conhecemos, vamos pegar um jogador de futebol aí famoso, vamos pegar aí o Neymar. Todos conhecem o Neymar, mas eu pergunto para você, o Neymar te conhece? Será que se eu ligar para o Neymar e falar, ô Neymar, tudo bem? Aqui é o Wesley. Eu creio que ele vai dizer, quem? Eu não tenho a menor ideia quem seja você. Então, meus queridos, conhecer não significa ter intimidade. Não significa ter um relacionamento. Fazer parte da família de Deus, isso demonstra intimidade. Chamar Deus de Pai demonstra intimidade. Então é por isso que é tão importante. A fé vem pela pregação da palavra de Deus.
Os Gálatas creram porque ouviram a pregação da boca do apóstolo Paulo. Precisamos entender que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Também aos alunos do Antigo Testamento, vocês aprenderam que Deus se revelou a nós. Então tudo aquilo que nós sabemos de Deus foi porque Ele quis se revelar. E nós somos privilegiados por causa disso, porque Deus tem se revelado a nós. Antigamente se revelava de maneira diferente de como faz hoje. Hoje Ele se revela por meio da sua palavra. Meus queridos, nós vamos ver o seguinte. Mais uma vez, John Stott, ele vai dizer o seguinte. Assim como, na verdade, Hernandes Dias Lopes, perdão. Assim como Cristo conhece suas ovelhas, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Quem disse isso foi Hernandes Dias Lopes. Vamos ver aqui João 10,14, vai nos falar o seguinte. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Também, meus queridos, 2 Timóteo 2,19 vai nos dizer o seguinte. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Veja só, meus irmãos, que direto as palavras do apóstolo Paulo. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu o conheço, posso chamá-lo de pai, e ele me conhece, me reconhece como seu filho. Então, meus amados, eu preciso ser diferente. Eu preciso ter uma vida diferente. Uma vida que demonstra que eu pertenço a Deus. Retornando então, meus amados, aqui para o nosso estudo, o único meio de vida eterna é conhecer verdadeiramente a Deus. Você que me assiste hoje, deixa eu só arrumar aqui, meus queridos, a minha poltrona. Você que me assiste hoje, talvez você pode achar que conhece a Deus. Eu não digo se você faz parte dessa igreja, não, de maneira alguma. Tira isso de mente. Nós não estamos aqui falando de igreja, nós estamos falando de Deus, da palavra. Você pode achar que você conhece a Deus, mas a minha pergunta é a seguinte. Você não pode, de maneira alguma, tirar Jesus Cristo e também a palavra de Deus, se você diz que conhece a Deus. Se você não crê na palavra, se você não crê em Cristo, você não conhece a Deus verdadeiramente. Porque note o que diz os versículos de João capítulo 17, versículo 3 e Gálatas 4, 6. Vamos ler juntos aqui. João 17, 3 vai dizer o seguinte. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então alguém que diz que crê em Deus, mas não crê em Cristo, não conhece verdadeiramente a Deus. Também, meus queridos, Gálatas 4,6, o versículo que eu tinha relatado para vocês. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo em nossos corações é que nos dirigirá. E que realmente, meus queridos, nós poderemos chamar Deus de nosso Pai. É tão maravilhoso quando nas orações você começa a falar, Pai, perdoa os meus pecados, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, que o Senhor me ajude nas minhas dificuldades, mas chamar Deus de Pai. A Ana e a Esther, elas podem me chamar de pai. Mas se qualquer outra criança fizer isso, eu não vou atender, porque não são meus filhos, não são minhas filhas verdadeiras. Eu só tenho 2 filhas. Eu posso apenas reconhecer a Ana e a Esther como minhas filhas, e elas têm o privilégio de chamar-me de pai delas. Isso é um senso de intimidade. Então, meus amados irmãos, não podemos excluir Jesus Cristo da equação. Eu acredito em Deus. Não. Repito a todos vocês, eu não estou falando da Igreja Batista, não estou falando da Igreja A, B e C.
Eu estou falando que se você quer conhecer a Deus verdadeiramente, você precisa crer em Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Continuando, meus queridos, ainda dentro deste contexto, só relembrando a todos vocês, os rudimentos do mundo, aos judeus eram as obras da lei e aos gentios as religiões pagãs. Então, reiterando, meus queridos, ou reiterando, lembrando que lá no versículo 9, Paulo está dizendo: agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos? Meus amados, nós fomos libertos dessa vida de idolatria. Por que nós vamos querer ficar presos a isso? Aqui eu não estou falando sobre adorar deuses feitos de pedra, de gesso, de madeira, não. Já já vocês vão entender sobre isso. Mas infelizmente, até mesmo no coração dos crentes, Deus é deixado em segundo plano e é colocado marido, filho, carro ou bens materiais, dinheiro. Todas essas coisas muitas vezes tiram Deus do trono dos nossos corações. E este é um problema seríssimo que muitos crentes têm sofrido. Vou pedir a sua licença, meus queridos. Então, infelizmente, a idolatria também é um mal que assola o coração dos crentes, não só nos dias passados, mas também na atualidade. Meus amados, no versículo de número 10, o que Paulo está falando, e é essa explicação que eu quero dar para vocês, é que nós estamos livres de formalismos exteriores. Aqui nós estamos vendo a repreensão de Paulo, mas eu estou colocando isso de maneira positiva, as lições que nós podemos tomar. Paulo aqui está chamando a atenção deles, está realmente os repreendendo dos pecados que eles estavam fazendo, das coisas erradas que eles estavam fazendo. Mas nós estamos olhando essas lições de uma maneira positiva. Então nós estamos livres de formalismos. Vamos ver o versículo de número 10? Vai nos dizer o seguinte: vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Aqui eu quero fazer um parênteses. Depois vocês podem ler, não vamos ler hoje, mas leia depois Romanos capítulo 14. Você pode ler todo o capítulo, não tem problema. Nós não devemos julgar os irmãos em Cristo. Não devemos julgar. Mas é muito importante nós entendermos que algumas vezes pessoas têm feito de certas coisas também instrumentos de idolatria. Primeiramente, nós vamos ver sobre essa questão, sobre dias, meses, estações. É muito importante para que vocês entendam o seguinte: o sistema religioso do Antigo Testamento, dias, meses, estações ou anos, foi adotado pelos judeus, mas não deveria ser adotado pelos cristãos. Se você fazer uma lida rápida, se você der uma lida rápida no livro de Levítico, você vai ver que Deus diz que eles deviam comemorar, os judeus deveriam comemorar certas festas, deveriam ter certas cerimônias. Nós cremos que existe a lei moral e a lei cerimonial. Então a lei cerimonial, as cerimônias que eram por conta da Páscoa ou até mesmo por conta das colheitas, eles tinham muitas festas que eles deveriam comemorar. Mas isso foi dado para os judeus e não para os cristãos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Para ser mais atual, é como você já ouviu pessoas dizendo que você só pode adorar a Deus no sábado e você não pode adorar a Deus no domingo. Não, meus irmãos, de maneira alguma. Não se pode pegar esse dia e colocá-lo como um ídolo, não. Para que você seja salvo é necessário você guardar o sábado, é necessário até mesmo você guardar o domingo para você ser salvo. Não, de maneira alguma. É exatamente o oposto de tudo isso. Eles estavam retrocedendo a essas práticas, guardando certas festas, deveriam comemorar certas coisas. E aí eu pergunto para vocês, é errado nós comemorarmos o Natal, então? É errado nós comemorarmos a Páscoa? De maneira alguma. Não é errado.
Porque você não deve santificar o Natal. Você deve agradecer a Deus por Jesus Cristo ter nascido neste mundo em forma humana, por ele ter vindo neste mundo em forma de um bebezinho. Na Páscoa, você deve agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo e pela sua ressurreição. Mas não deve santificar esses dias, como se porventura se alguém não comemorasse, como na verdade existem crentes que simplesmente não comemoram o Natal, porque acham que é pecado você comemorar o Natal, porque nós sabemos que tanto o Natal quanto Páscoa e outras datas, elas são meios de o comércio ganhar dinheiro, e nós sabemos sobre essas questões. Então tem pessoas que fazem isso. Eu não os julgo. Está debaixo da liberdade cristã de cada um. Tem pessoas que não gostam de árvore de Natal, tem pessoas que não gostam de Papai Noel. É o seu direito, meu irmão, não tem problema. Desde que nós entendamos a liberdade cristã de cada um. Porém, eu não posso santificar esses dias. Eu não posso idolatrar esses dias como importantes para a minha salvação. Então, meus queridos, o que eu quero deixar claro para todos vocês: nenhuma data ou comemoração deve ser considerada como algo a ser feito para receber, o favor de Deus, ou até mesmo ganhar ou perder a salvação. Ah, se eu não comemorar tal coisa, eu vou para o inferno. De maneira alguma, meus irmãos. De maneira alguma. Se você não guardar o domingo, o sábado ou qualquer outro dia, isso não interessa para a salvação. Eu expliquei hoje pela manhã que o batismo ele é um mandamento, mas não quer dizer que para a pessoa ser salva precisa ser batizado. Não, de maneira alguma. É uma ordenança. Por quê? Porque aquele que é batizado, ele se identifica com Cristo. Hoje, nossos queridos Emanuel e Victória demonstraram publicamente, sejam a vocês pela internet, sejam aqueles que estavam presentes no culto, demonstraram o seu desejo de servir a Cristo e expuseram isso publicamente. Meus amados, não retrocedamos. Não retrocedamos às velhas práticas do passado. De maneira alguma. Então, meus queridos, prosseguindo, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer que o cristão deve estar sempre alerta. Lembrando que aqui nós estamos pegando a repreensão de Paulo aos Gálatas. Desculpa, gente. É que se eu engasguei aqui, senti que engasguei, segurei um pouco, que se eu tossir, aí vai ficar muito alto para você. Algumas pessoas estão com fone de ouvido, é meio ruim. Então, vocês me perdoem, às vezes acontece, tá bom? Então, fiz isso pensando em todos vocês. Mas estamos pegando as repreensões e colocando como lições para cada um de nós. Vamos ver então o versículo de número 11, vamos lá? Eu estou procurando o meu mouse aqui, que às vezes some, e eu não consigo enxergar, como agora sumiu, eu só consigo... Bom, voltou aqui. Então o versículo de número 11 vai dizer para nós o seguinte: receio que o meu trabalho por vós tenha sido em vão. Tamanho era a tristeza que o apóstolo Paulo estava sentindo por conta de ver que os seus amados irmãos gálatas estavam retrocedendo nas suas práticas. É claro que o trabalho de Paulo não estava sendo em vão. É claro que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E nós nos entristecemos quando pregamos. E muitas vezes pessoas elas simplesmente não dão bola para a palavra de Deus. Mas é importante nós entendermos o seguinte, meus queridos. O Evangelho é pleno e sólido. Não carece de qualquer nova revelação. Pois o que Deus quis nos revelar está em sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, nós lemos hoje pela manhã, mas vai nos dizer o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras.
Este daí é o resumo do Evangelho. Bem como, meus irmãos, Gálatas 1,8 diz o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Meus irmãos, quero declarar para todos vocês: a palavra de Deus ela nunca volta vazia. O sentimento do apóstolo Paulo, quando ele fala, aqui na versão ARA, revista atualizada, ele vai dizer o seguinte: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Esse era o sentimento de alguém que estava triste. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. O evangelho ele é pleno, como eu disse para vocês, é sólido. A mensagem ela é verdadeira, ela é transformadora. Todos aqueles que creem nessa mensagem têm a sua vida transformada. Então não importa qualquer outro evangelho que venha a ser pregado, e hoje nós temos uma infinidade de evangelhos. Pessoas que na televisão vão dizer assim: olha, para que você seja salvo, você precisa ir na fogueira santa, você precisa dar dinheiro. A fogueira santa também, algumas dessas coisas fazem parte daqueles dias ou épocas que ainda assim pessoas creem que não, se eu não participar disso eu vou para o inferno. Não, de maneira alguma. Nós não precisamos de nova revelação, meus queridos. Tudo aquilo que nós precisamos compreender de Deus já está em sua palavra. Não há nada de novo que nós precisamos compreender ou precisamos saber se Deus não nos revelou pela sua palavra. Se alguém chegar para você: olha, eu tive um sonho essa noite, preciso te revelar algo. Olha, você foge disso. Isso não tem nada a ver, meus irmãos. Porque se existissem novas revelações, não precisaríamos da palavra de Deus. É necessário nós compreendermos que era diferente todas as coisas que aconteciam no passado, as línguas, os milagres e tantas coisas, porque eles não tinham a palavra de Deus. Então a forma de autentificar a mensagem do Evangelho era através daqueles sinais. Mas de qualquer forma, Paulo, na prática, não trabalhou em vão. Todos aqueles que creem em Cristo, eles têm o privilégio de crer numa mensagem verdadeira, transformadora, que é realmente, meus irmãos, 100% verdadeira e que nos dá a esperança de vida eterna, porque nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esta é a primeira parte, a repreensão do apóstolo Paulo. Mas, por outro lado, meus irmãos, agora dos versículos 12 em diante, o apóstolo Paulo vai demonstrar todo o seu coração, todo o seu amor por aqueles Gálatas. Vamos ver então? Primeiramente, Paulo apela aos Gálatas. Veja no versículo de número 12, aqui no capítulo 4. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. As palavras duras, elas agora dão lugar a palavras afáveis. Palavras que realmente vão demonstrar o coração de um pai que está entristecido pelas atitudes dos seus filhos. Filhos na fé, mas que os ama de todo o coração. Voltemos aqui, meus irmãos, e nós vamos notar a seguinte questão. Primeiramente, quando o apóstolo Paulo diz: sejam como eu, eles deveriam compartilhar da mesma liberdade cristã do apóstolo Paulo. Aos Filipenses, Paulo faz vamos dizer assim, mostra o seu currículo, mostra que ele era respeitado dentro dos fariseus, do grupo dos fariseus, conhecia muito bem a lei, mas todas essas coisas ele considerou como refúgio, ou seja, menos do que nada, como esterco por amor de Cristo. Então, os Gálatas deveriam crer que poderiam servir ao Senhor sem estar presos a todas essas questões da lei que os judaizantes estavam colocando sobre eles. Pois eu também sou como vós. O que ele quer dizer é o seguinte: o lembrete de Paulo, que mesmo sendo judeu, esteve em comunhão total com os Gálatas. Lembre, meus irmãos, os judeus, eles chamavam os outros de gentios, que não eram judeus, justamente pelo fato de não serem judeus. Então existia sim essa diferença entre tratamento com aqueles que não eram
judeus. Também, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo ele vai relembrar nos versículos 12b até o versículo 15b a atitude que os Gálatas tiveram com ele anteriormente. E aqui é muito interessante, eu vou explicar para vocês brevemente. No versículo de número 13, vamos ler e depois a gente lê ali, mas vai dizer para nós, vamos ler então versículos 12. Na verdade, eu acho que eu acabei não colocando o versículo de número 13, mas eu vou ler para vocês aqui, não tem muito problema não. Eu vou tirar aqui, porque já leio esses versículos e vamos deixar aqui, na verdade eu passei, vamos voltar aqui, beleza. Então o versículo 13 vai falar o seguinte: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então aparentemente o apóstolo Paulo não tinha intenção de pregar aquelas igrejas, mas por conta de uma doença que ele através de uma doença, ele pregou e posteriormente fundou as igrejas da Galácia. Então, os comentaristas, eles não, claro, não tem como nós sabermos qual era a doença de Paulo, mas os seus planos iniciais não estava o desejo de estar naquela região. Mas Deus permitiu por um propósito maior. É por isso que Romanos 8:28 está aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, através de uma dificuldade, de uma enfermidade do apóstolo Paulo, ele esteve lá, foi bem tratado pelos Gálatas. E ele também teve a oportunidade de não só ser cuidado por eles, mas de pregar a palavra de Deus. Agora sim, versículos 12b, 14b e 15 vai mostrar para nós o seguinte, eu vou ler ali para vocês, mesmo estando enfermo, Paulo sentiu o amor dos Gálatas por ele, vejam só comigo, vou ler para vocês. E vocês não me trataram mal. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Então, vejam que figura maravilhosa, meus irmãos. Eu tenho plena convicção que muitos de vocês sentem isso com várias pessoas, com vários irmãos em Cristo. Nós sabemos que tem tantas pessoas que fazem o possível e o impossível para nos ver bem. E é exatamente essa figura de linguagem que Paulo tira, né, que Paulo mostra. Se muitas vezes nós pudéssemos arrancar os olhos e dar às pessoas amadas, nós assim o faríamos. Estava conversando com o pastor Daniel recentemente e falamos, né, sobre nossas esposas, que nós, enxergando as dificuldades que elas têm tido, o desejo que nós temos seria de tirar essa dor e muitas vezes que nós sofrêssemos ao invés delas. Isso, meus irmãos, não é somente empatia, nós sofrermos com o próximo. Mas no caso, eu não gosto de ver a minha esposa sofrer. Eu não gosto de saber que ela tem dor. Eu não gosto de saber que ela se incomoda por alguma coisa. Não. Eu queria que eu sofresse. Eu queria ter as dores no lugar dela, porque eu a amo. Então, era esse sentimento que o apóstolo Paulo tinha. Ele entendia que pelos seus amados Gálatas, ele pregou a palavra de Deus e sentiu o amor deles. Porém, alguma coisa depois mudou de figura, porque nos versículos 15a e 16, o apóstolo Paulo ele vai estranhar o comportamento deles. Mudou rápido demais de figura. Quando ele estava lá, todos os trataram bem, mas posteriormente alguma coisa mudou. Vejam, meus queridos, vamos ler ali, versículo 15 e 16, vai nos dizer o seguinte: que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Acaso me tornei inimigos de vocês porque lhes digo a verdade? Sabe qual era o problema, meus irmãos? O maior problema é que os Gálatas eles estavam dando ouvidos a outras pessoas. Lembre-se que os judaizantes eram falsos mestres que penetravam na igreja pregando um evangelho diferente. É por isso que o apóstolo Paulo disse que se alguém vier com outro evangelho, até mesmo um anjo do céu, seja maldito ou anátema. Então note, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, eu até escrevi aí para vocês, possivelmente
A mudança de comportamento ocorreu após a advertência de Paulo contra os judaizantes, ou seja, os falsos mestres em sua segunda viagem pela Galácia. E para vocês acompanharem vamos dizer assim, esse contexto, vocês podem ler Atos capítulo 15, dos versículos 40 em diante. Então, Paulo lhes disse a verdade. E olha que interessante o que disse João Calvino. É um fato comumente aceito que a verdade gera raiva. Contudo, a verdade nunca é odiável, exceto em face da perversidade e malícia daqueles que não suportam ouvi-la. Existem pessoas que, quando são confrontadas com a verdade, em vez de agradecerem, elas suscitam a ira em seu coração. Vejam também, meus queridos, o que William Hendrickson ele vai dizer. Ele vai usar Provérbios 27, 6, que eu já vou ler, mas ele vai dizer o seguinte: a marca de um bom amigo é que sempre diz a verdade aos que ama, mesmo quando seja dolorosa. Repetirei. A marca de um bom amigo é que sempre diz a verdade aos que ama, mesmo quando seja dolorosa. Olha o que diz Provérbios 27, 6. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Sabe, meus irmãos, principalmente quando nós éramos jovens, eu vejo isso na vida das minhas filhas. Algumas ordens que eu e minha esposa damos, para elas é um pouco difícil de obedecer. Por quê? Porque elas não entendem um bem maior por trás das ordens. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre coisas que minha mãe disse não para mim, e também o meu pai disse não para mim, e eu, na hora, fiquei irado no meu coração. É claro que eu não era nem doido de mostrar que eu estava bravo, mas no meu coração eu ficava chateado, algumas vezes até blasfemava contra os meus pais, porque sentia rebeldia contra as ordens que foram dadas. Mas hoje, com 39 anos de idade, com 2 filhas, com a minha esposa, eu posso dizer para todos vocês, sem sombra de dúvidas, que Deus usou grandemente os meus pais para formar o caráter que eu tenho. Então eu digo para todos vocês jovens que me assistem, independente da sua idade, jovem, adolescente, criança, a verdade que os seus pais vão lhes dizer nunca pode ser, ou talvez, nunca é a palavra muito forte, mas nem sempre vai ser tão bem recebida por você. Às vezes, você vai querer uma explicação melhor do seu pai ou da sua mãe porque você não deve fazer tal coisa. Mas você deve confiar, porque a responsabilidade sobre a sua vida está sobre os seus pais. Está sobre os seus pais. Então Deus deu a mim e a Tati a responsabilidade de cuidar da Ana e da Esther. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos zelar pela vida delas, nós precisamos ensiná-las sobre os caminhos de Deus. Devemos mostrar sobre as consequências positivas e negativas de fazer a vontade de Deus. Um dia elas terão a oportunidade de tomar as suas próprias decisões. Mas enquanto estiver debaixo desse teto que nós temos a responsabilidade de cuidar, elas deverão obedecer às nossas ordens. Então, meus amados irmãos, a verdade, ela dói, mas ela é necessária. Na igreja, ela também é necessária. Lamentavelmente, a ovelha rebelde é aquela que não dá ouvido ao seu pastor. É aquela que muitas vezes luta contra a repreensão do seu pastor, dos seus pastores. Mas, meus irmãos, a responsabilidade de Deus ao pastor é zelar pela vida da sua ovelha. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo para mim, eu estava sofrendo bastante por conta de algumas questões que estava passando na igreja, muitos anos atrás. E um pastor disse para mim o seguinte, um pastor amigo meu falou o seguinte, olha, às vezes o burro quando está empacado, por mais que você puxe, ele não vai andar. O melhor é você deixar. Então, como pastor,
eu amo todas as ovelhas que Deus colocou sobre minha responsabilidade. Eu oro por todos, zelo por todos. Mas nem sempre, meus irmãos, é fácil. Porque a verdade às vezes dói, mas ela é necessária. Então, como um pai zela pelo seu filho, o pastor também zela pela vida da sua ovelha. Meus amados, como irmãos em Cristo, também nós devemos zelar uns pelas vidas dos outros. E às vezes falar a verdade, preste bem atenção, falar a verdade em amor. Não é você chegar rachando já a situação. Não, é falar a verdade em amor. Meus queridos, nós já estamos chegando ao final, porque esta é a última parte. O apóstolo Paulo vai demonstrar o seu cuidado com os seus filhos. Nós vamos ler aqui os versículos 17 em diante, e depois eu explicarei cada um desses versículos, colocarei aí na sua tela. Mas aqui, ó, versículo 17, vamos ler primeiro aqui versículo 17, 18, 19 e 20, e aí posteriormente colocarei os comentários. Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles, Paulo dizendo aos Gálatas. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre, e não só quando eu estou com vocês. Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por vossa causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Então, meus amados, o que nós podemos entender que o apóstolo Paulo está dizendo, e aqui sumiu de o mouse aqui, pronto, voltou. O que o apóstolo Paulo está dizendo, primeiramente no versículo 17. Os falsos mestres, eles adulavam os Gálatas, mas agiam com atitude de hipocrisia. Sabe aquela pessoa que só vai ficar te adulando para quando você fazer o que ela quer, ela larga a mão de você? É simples assim. Sabe quando você vai na loja, quer comprar alguma coisa e o vendedor fica em cima de você, sendo gentil, sendo atencioso, aí você vai e compra. Só que aí quando você tem um problema, ele não quer nem saber de você. É mais ou menos isso que os falsos mestres estavam fazendo com os Gálatas. Estavam adulando eles para que eles abandonassem a verdade e também abandonassem todo o ensinamento do apóstolo Paulo. O versículo 18 vai dizer para nós o seguinte: Paulo deixa claro que o verdadeiro zelo ele não é temporário, mas permanente. O apóstolo João vai dizer o seguinte: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Alguém que chega para você e fala eu te amo, ele precisa demonstrar com as atitudes e não somente com as palavras. Era isso que Paulo estava dizendo. Se eles querem o seu bem, que não seja só agora, mas que seja para todos sempre. O versículo 19, Paulo mostra ou demonstra amor e tristeza em suas palavras. Seu desejo era que os Gálatas fossem transformados à imagem de Cristo. Paulo não queria glória para si. Ele almejava o crescimento espiritual dos seus amados irmãos. E finalmente, meus queridos, palavras escritas não conseguem expressar com exatidão a verdade em nossos rostos. Algumas vezes eu gosto de mandar áudio para alguns de vocês. Porque quando a gente manda mensagem de texto, a interpretação é da própria pessoa. Então você pode estar escrevendo super calmo e a pessoa achar que você está escrevendo de uma maneira nervosa, né? Bravo, irritado. Então às vezes é melhor mandar áudio. Paulo não tinha essa modernidade como nós temos. Então ele deixa claro que mesmo que as suas palavras eram duras, ele queria lhes falar em outro tom. Queria mesmo repreendê-los em amor, usar palavras mais amáveis. Então, meus amados, para concluir essa noite, eu quero novamente falar para vocês aquilo que nós falamos no início. Retroceder à velha vida nunca deve ser uma opção ao verdadeiro cristão. Nunca queira ser aquilo que você era no passado. Não retorne a uma vida de idolatria. Não retorne a uma vida sem Deus. Pelo contrário, viva cada dia para o Senhor, lembrando que Ele é o nosso Pai, daqueles que fizeram uma decisão a Cristo.
Assim como disse o Hernandes Dias Lopes, assim como Cristo conhece as suas ovelhas, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E meus irmãos, olha que interessante essa frase. Fui eu mesmo que fiz. Não se mede a autenticidade da fé de alguém por aquilo que se vê no seu exterior, mas na transformação de Cristo em seu interior. Tem muitas pessoas aí que se dizem cristãos, mas o seu interior não pertence a Cristo. Então, eu não posso dizer que por olhar alguém com a Bíblia debaixo do braço, vou dizer, esse é um crente. Não. Mas por aquilo que ele demonstra em seu coração. Meus amados, Cristo também fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, de alguma forma, se o nosso coração está imundo pelo pecado, nós vamos exteriorizar isso através da nossa boca e das nossas atitudes. A verdade pode ser dolorida às vezes, mas é sempre necessário para o nosso crescimento espiritual. E finalmente, meus irmãos, eu quero trazer para vocês a palavra de John Stott. Ele fala aqui acerca de vamos dizer assim, uma aplicação para os pastores e para as suas respectivas igrejas. E eu coloquei porque acho que é muito interessante e vale a reflexão para todos nós. O que deveria importar ao povo não é a aparência do pastor, mas se Cristo está falando por intermédio dele. E o que deveria importar ao pastor não é a boa vontade das pessoas, mas se Cristo está sendo formado nelas. A igreja precisa de gente que, ouvindo o pastor, ouça a mensagem de Cristo. E de pastores que, trabalhando entre as pessoas, busquem a imagem de Cristo. Apenas quando o pastor e a congregação mantiverem assim os olhos em Cristo, só então o seu relacionamento mútuo vai ser sadio, proveitoso e agradável ao Deus Todo-Poderoso. Meus amados, a palavra de Deus é maravilhosa. É sempre muito bom nós estudarmos, nós aplicarmos as verdades em nossas vidas. Podemos refletir em cada uma das coisas que foram faladas essa noite. E não só devemos refletir, mas nós devemos praticar. Praticar para que sejamos melhores filhos para o nosso Deus. Melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos aos nossos pais. Melhores irmãos aos nossos irmãos em Cristo. Melhor servo, melhor funcionário. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Meus amados, o que nós somos em Cristo deve ser lembrado e regozijado cada dia, porque Ele nos libertou de uma vida de sofrimento eterno. E nós temos o privilégio de viver eternamente louvando e adorando o nosso Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, da mesma forma que eu falei para os queridos hoje de manhã, Emanuel e Victória, nós precisamos mostrar a todos que nós pertencemos a Cristo. Meus amados, que a nossa vida possa ser um espelho que reflita a glória de nosso Senhor. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelos irmãos que estão conosco, pelas verdades que a sua palavra nos ensina e que nós possamos, ó Deus, aplicá-las em nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Usa-nos, ó Deus, essa semana. Dá-nos oportunidades para sermos fiéis a Ti, para compartilharmos a Tua palavra, para demonstrarmos o nosso amor pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de chamá-lo de papai. Agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. É sempre um privilégio estar diante de vocês. De coração espero estarmos juntos na próxima semana. Estaremos juntos, se Deus quiser, na quarta-feira, falando novamente sobre missões. Ore a Deus. Não fique constrangido em relação a valores, se porventura você não pode contribuir em relação aqui à nossa promessa de fé. Se você não pode, não se preocupe. Ore pelos missionários, não queremos colocar peso sobre vocês, mas também lembrando que cada um dos missionários tem as suas
necessidades e a nossa igreja tem sido privilegiada em poder auxiliá-los também financeiramente. Não existe valor mínimo, não existe valor máximo, existe o valor que Deus colocar em seu coração, tá bom? Ore diante de Deus, coloque-se, faça a vontade do Senhor. Que o Senhor o abençoe, a você, sua família. Tenham todos uma boa semana. Nos vemos na quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Fiquemos então com mais um hino. Grande abraço a todos, meus amados. Quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Um bom soldado então será quem busca o Mestre sempre agradar. Sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. No seu lâmpada, paciente espera o frutificar. Assim devemos servir então, com esperança e em oração. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que